Em depoimento à Polícia Federal, o doleiro Lúcio Funaro afirmou que Michel Temer orientou a distribuição de 20 milhões de reais desviados dos cofres públicos para campanhas eleitorais. Lúcio Funaro destacou ainda que entre 2010 e 2014, o esquema da qual Temer participou destinou 100 milhões de reais às campanhas do PMDB. Outras figuras do partido também foram citadas como beneficiárias do esquema, entre elas o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Alves, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o vice-governador de Minas, Antônio Andrade. Vera, durante o depoimento do Funaro, ele acusou também o advogado do Temer de estar sondando, sobre uma possível delação premiada. Aliás, o doleiro aproveitou e se colocou à inteira disposição para fechar um acordo. Você acha que esse depoimento é só uma prévia do que pode vir pela frente, no caso do Funaro? Enfim, como é que você viu essa questão? Ele entra, nessa linha que virou moda agora de uns meses para cá na Lava Jato, que é uma espécie de degustação premiada. Você apresenta ali o que você tem, você faz uma degustação, um finger food de delação, leva uns potinhos ali para o juiz ver se acha gostoso, e aí, se curtirem o cardápio, fecham a delação. Quem já fez isso? Renato Duque já fez isso, o próprio Palocci fez um pouquinho, e agora o Funaro claramente está fazendo, ele já está negociando efetivamente. Esse é um que tem tudo para fazer o PMDB colocar as barbas de molho, tá? Diferentemente do Joesley, que resolveu ali criar um enredo para criar uma delação top em que ele escapasse com todos os benefícios e tal, entregando uma possível nova organização criminosa. O Lúcio Bolonha Funaro era o doleiro de confiança, doleiro de estimação do PMDB. Ele era uma espécie de cão de aluguel do Eduardo Cunha. No começo, quando o Eduardo Cunha estava ainda poderoso e o Lúcio Bolonha Funaro já estava preso, havia relatos de que familiares do Bolonha Funaro recebiam telefonemas do Eduardo Cunha falando: olha, fala para ele não delatar, porque ele está lá dentro e vocês estão aqui fora, neste nível de controle sobre a vida do cidadão. Agora que os dois caíram em desgraça, já estão os dois presos e tal, ele começou a negociar um acordo de delação. Mas antes, quando o Eduardo Cunha estava solto e poderoso, não se ouviu um pio desse homem. Então, esse é um que conhece os intestinos da política do PMDB e pode sujar feio todo esse pessoal, do Temer até a sua camarilha ali do Planalto, passando por todo mundo. É o que a gente vem dizendo aqui, as pessoas acham que a gente defende o Temer, não é isso? Todo mundo sabe o que é o PMDB, de onde ele vem, como ele chegou, onde chegou, todo mundo conhece essa trajetória. O que não dá para dizer é que esses grupos empresariais enriqueceram graças ao PMDB, não foi isso que aconteceu. Enriqueceram graças ao PT, o PT enriqueceu e deu uma parte do butim para o PMDB, para o PP e para os seus outros sócios de empreitada. Foi isso que aconteceu, tá? Vai, Andreasa. Isso é clareza. Clareza. A Vera desenhou, minha gente? Mas talvez seja uma boa ocasião para... virou até bordão, Os ouvintes me implicam comigo, porque eu falo que é análise, não é torcida, E é isso mesmo, sabe? A análise que eu tento fazer aqui, a minha maior preocupação, ouvinte, pessoal, é identificar e tentar esmiuçar, desconstruir projetos de poder, tá? Segundo o modo como eu vejo o tabuleiro do jogo político, dedicar-se exclusivamente a acusar a corrupção generalizada, nivelar a política por baixo, sem entender a natureza, a origem, os fundamentos, as nuances, os propósitos de cada ato corruptivo, jogar para a galera e enxugar gelo. É o modo como eu compreendo a história. O que eu quero dizer com isso? É evidente que o PMDB, liderado por Temer ou por quem quer que seja, está sujo na praça e deve e precisa pagar. Mas não é protagonista nessa história. Não é a maior e mais perigosa organização criminosa. Veio a reboque, como aliás está a reboque de todos os governos, todos eles mais ou menos corruptos, desde a redemocratização no Brasil. Isso é o PMDB. As pessoas estão ganhando dinheiro lá, estão vendendo atuação na Câmara, vendendo emenda, fazendo lobby. Ok.
Mas o projeto de poder, de tomada do Estado, de ocupação criminosa do Estado, de permanência no poder, é o do Partido dos Trabalhadores. Projeto em que o PMDB foi sócio transitório, minoritário e exclusivamente pecuniário. O lance do PMDB é dinheiro, é cargo, não é tomar o Estado, não é permanecer, não é ocupar, não é aparelhar, isto é do PT, e é por isto que eu bato aqui na tecla diariamente do serviço que tem sido feito, inclusive e sobretudo pelo senhor Rodrigo Janot, e é preciso dizer isso, para nivelar a política por baixo, para tratar todos os criminosos como se fossem criminosos iguais. Todos precisam pagar, mas não são iguais aos maiores. Marcelo Madureira. Não, o Andreasa tem toda a razão. Principalmente você vê o seguinte, todos os tesoureiros do PT, rigorosamente todos, se não estão frequentaram a cadeia ultimamente, né? Os que não estão na cadeia estão usando aquela célebre pulseira, né, de eletrônica. Isso diz tudo. É evidente que o PT é o sócio majoritário, né, desse consórcio que resolveu tomar o poder no Brasil para ficar lá no Reich dos 1000 anos. Agora, eu gostei também do comentário da Vera, porque me deu uma ideia, daqui a pouco, Vera, eles vão inventar a delação gourmet também, né? Vai ser um novo tipo de delação, né, que vai ter, digamos assim, alguns privilégios, né, algumas coisas assim, VIPs. Essa, né, aí da JBS já é a primeira, delação gourmet. Só carne da Friboi. É do chefe. É do chefe, não é Friboi, é a marca do chefe. Agora, esse Lúcio Funaro, que era o doleiro, o operador principal do PMDB, esse camarada é um bandido da pior espécie. Como eu já cansei de ver e ler aqui, ele recebia as pessoas com a pistola em cima da mesa, ele ameaça ou ameaçava, porque agora tá em cana, as pessoas de morte. Esse cara é um bandido da pior espécie, né? Ele tem que dividir cadeia com o Fernandinho Beiramar. E vejam bem, só para lembrar da Asa, era o operador do PMDB. Agora, todos os tesoureiros do PMDB, do PT, né, vários e vários ex-ministros da Fazenda, né, Manteiga, Palocci, do PT, eram operadores do esquema de propinas do PT, que era organizado, assim como era do Odebrecht. Acho importante a gente falar um pouquinho dessa coisa do PMDB, porque assim, eu acho que eles gostam também de loteamento e também de ocupação na máquina pública. Eles têm crescido ao longo disso. Mas como que esse partido ganhou a importância que ganhou a ponto de ter virado vice da Dilma depois de o PT e ele nunca terem sido próximos historicamente? O PMDB cresceu no Brasil, depois do governo Sarney, à custa da tal federalização do partido. Então, cada estado tinha o seu cacique forte, local, e esse cacique criava um partido igualmente forte. Então, o partido fez grandes bancadas de deputados, grandes bancadas no Senado e sempre teve muitos governadores. De um tempo para cá é que perdeu essa perna aí dos governadores, ficou um pouco mais fraco nisso. Porque as presidências do Senado e da Câmara sempre, invariavelmente passavam pelo PMDB, porque fazia as maiores bancadas. Com isso, ele se tornou o partido-chave na República, porque concentrava o maior tempo de TV e concentrava também um fundo partidário importante ali e votos para governabilidade. Assim, ele fez parte do governo Fernando Henrique nessa condição, embora a vice na época fosse do PFL, que era um pouco maior na época do Antônio Carlos Magalhães, e depois, assim, ele migrou para o PT, e foi migrando aos poucos. No começo, o Michel Temer era uma persona não grata pelo Lula. O José Dirceu chegou a firmar um acordo com o PMDB para garantir a governabilidade no primeiro governo Lula, e o Lula melou. E aí, o partido, a parte temerista ali do partido, viveu em guerra com o Lula até quase o final, quando houve um acordo para ele ser o vice da Dilma. Eles teriam a vice da Dilma, e ele conseguiu impor que o vice fosse ele. Não é que ele
foi escolhido pelos seus belos olhos ou nada disso. Foi escolhido ali numa espécie de tiveram de engolir o Temer. E assim foi a relação dele com a Dilma ao longo do tempo. Ele mesmo se dizia um vice decorativo. E por isso que é uma espécie de história da carochinha, acreditar que ele tivesse influência no BNDES, no Ministério da Agricultura, em outros órgãos que fizeram o senhor Joesley Batista virar um bilionário da proteína animal. Não para de pé, porque quem conhece a história sabe quem mandava em cada lugar. Não era assim que funcionava. Bom, acho que ficou muito claro que é o PMDB, Vera, né? Diga, querido. Vera, vai, Madu. Tem mais um detalhe que acho importante lembrar, que o PMDB... antes até do crescimento do PT, né, quando o PT chegou ao poder, o PMDB sempre foi o partido mais capilarizado do Brasil. Isso. Em praticamente todo município você tinha um diretório do PMDB. Né, porque até o PMDB é oriundo do antigo MDB, né, que disputava com a Arena, que era o partido governista. O MDB na época era oposição, e o PMDB é um partido então muito enraizado nas políticas regionais brasileiras, né? Exato. Isso dá essa característica fisiológica ao PMDB, né? Essencialmente fisiológica, não acha não? Isso daí foi mais ou menos o que eu falei, como essa coisa da federalização, dois termos para um mesmo fenômeno. Diga, Andreas. Mas isso é exatamente a explicação porque o partido não tem um projeto de poder. Ele quer estar em toda a federação, de fato está, mas a prova é que há quantas eleições o PMDB não lança um candidato a presidente. Não tem um projeto de ocupação da máquina pública. Ele quer os cargos, quer fazer o jogo com os cargos, mas não é um projeto de poder como o do PT. Ele vai a reboque do projeto disponível. O PSDB, nos governos Fernando Henrique, e vocês sabem como eu sou crítico ao governo Fernando Henrique, não tinha um projeto de poder. É possível, há quem diga que o Fernando Henrique tinha um projeto de país. Eu discordo, mas é possível dizer isso, tá? O PT não. O PT é um projeto de poder, de permanência no poder, antidemocrático, autoritário. E para o PMDB, para os fins do PMDB, de lucrar com isso, é o melhor dos modelos. Não está nem um pouco preocupado com a República, mas, repito, não tem um projeto de poder.